40% das empresas que hoje são listadas na Fortune 500 desaparecerão em menos de 10 anos por falta completa de adaptabilidade. Sustentabilidade nas corporações tem muito a ver com a sua capacidade de sobrevivência. Teoricamente, sustentabilidade, você tem uma ideia muito mais hiperbolizada do que é meio ambiente. Mas você se esquece de olhar nos outros pilares, onde você tem o social e onde você tem o econômico. O que está mais tenso hoje é justamente a questão do pilar econômico. Então, a questão econômica é uma questão sensível, porque isso faz com que as empresas não consigam se ressignificar nesse ambiente de alta aceleração. Porque normalmente você tem padrões de pensamento que pensam que o lucro, né, é uma coisa feia, que o lucro é crime, de que o lucro não deveria existir. A sustentabilidade é formada por 3 pilares, né? Então, o pilar econômico, o social e o ambiental. E a gente esquece de olhar que a inovação ela está justamente no pilar econômico. Quando a gente fala muito do socioambiental, portanto da junção, né, do social com o ambiental, eu consigo compreender bastante bem. Quando eu falo do socioeconômico, eu também consigo capturar muito bem, porque a gente sabe quais são essas relações da sociedade com o teu lado econômico. Mas o que a gente não conhece muito bem, que é esse o ponto mais escondido de tudo isso, é quando você pega o pilar econômico, a interseção que ele tem com o pilar do meio ambiente, que é o que a gente chama de ecoeficiência. Então não dá para você dizer que a sustentabilidade é um exercício de eu fazer com que pessoas mudem hábitos e atitudes. Não. Você tem empresas que possam propor outras formas de você consumir coisas usando a junção das duas. A inovação, que ela está no drive econômico, junto com o lado ambiental. Então, quando a gente fala das empresas, elas têm uma responsabilidade inadiável com relação a isso. Sustentabilidade é modelo de gestão. A forma da perenidade ou a forma da presença da empresa por um tempo maior só terá resposta na ecoeficiência. Primeiro porque a inovação é algo bastante requerido hoje, por causa do processo de significação. As empresas buscam um significado mais potente para elas. A inovação tem muito a ver com a questão central das empresas, da sobrevivência, porque a gente sabe que tudo aquilo que é vertente tecnológica, de fora para dentro, faz com que as empresas poderão vir a não existir daqui a um tempo. Então, a gente já vê isso acontecer, né? Por causa da briga dos táxis versus Uber, né? Dos bitcoins, do blockchain, que são tecnologias que mudam absolutamente tudo. Quando você tem alguns conteúdos e você olha no cerne dessa questão, inclusive é conteúdo de um super autor, que é o Larry Downes, ele fala o seguinte, que os ambientes político, social e econômico, eles só crescem em escala incremental. Mas você só tem uma única coisa que está sobre tudo isso, que é a escala tecnológica. A tecnologia cresce em escala exponencial sobre estes ambientes. Portanto, o que a gente diz com isso, né? Que a tecnologia alterará de forma muito radical todos os ambientes social, político e econômico. A economia a gente já vê, né? Fica muito claro para todo mundo enxergar isso. O meio político, a gente está vendo tudo se esfarelando no mundo inteiro, parece que tudo se ressignifica e parece que a gente virou muito mais ator do que sempre foi, porque a gente age de encontro a, então esse é um jogo jogado, né? Por que a gente faz um jogo jogado? Porque a tecnologia que está no meio disso. Então, o que está no meio disso tudo? A inovação. Para onde a inovação aponta? Para a alta tecnologia, fazendo com que todas as tecnologias disruptivas se combinem entre si para criar novas formas de criar significado.